Boa noite. Queria já pedir para que as crianças e, claro, os professores, né, saiam para o seu tempo lá atrás, ok? Crianças até adolescentes, na verdade, de 2 a 14 anos. A Bíblia deixa clara que Jesus nos dá razão para uma nova história, né? A Bíblia diz que Jesus nos dá força também para a gente ter uma nova história, uma nova direção. E a gente precisa dessa nova direção, dessa nova história. Muitas vezes a gente vai repetindo os anos da nossa vida espiritual e não percebe que a gente, na verdade, ao invés de crescer, muitas vezes a gente se acostuma e aí acha que já cresceu o suficiente. E aí vai repetindo mesmo. E quando muito, diminui aqui, diminui ali, e porque a gente vai ficando anestesiado com a vida, a gente não percebe o distanciamento que a gente tem de Deus e, obviamente, da vontade dEle. Porque de longe a gente não consegue discernir quase nada. Principalmente quando a gente vai ficando velho, né? As coisas vão ficando difusas, vão ficando diferentes. Antes a gente reparava, conseguia detalhes, né? Mas agora não. O fato é que nós temos oportunidades de termos uma nova história. Eu e você somos convidados e convocados por Jesus a termos um novo rumo, uma nova direção. Eu lembro algumas vezes que meu pai falava, né? Minha mãe, com mais frequência, falava para os meus irmãos, mais que os meus irmãos, assim, os mais velhos. Acorda para a vida, acorda para a vida, acorda para a vida. É interessante isso. Os pais geralmente fazem isso com os filhos, tendem a tentar despertar os filhos para a realidade da vida. Agora, eu ouvi muito mais vezes, foi dos professores, ou de alguns professores, principalmente estudando à noite, aquela situação mais difícil, e alguns alunos, mesmo com dificuldade de ir para a escola, ainda assim parecia que não estava na escola, parecia que, embora indo para a escola, estava em outro lugar. Aí um ou outro professor, principalmente aqueles mais interessados, né, chamava a atenção da turma: acorda para a vida, presta atenção, acorda para a vida. E a gente vai falar sobre isso hoje. Na verdade, esses próximos sermões, a gente vai tratar sobre essa situação, que a gente, de fato, precisa acordar para a realidade. Porque senão, a gente vai repetir os anos da nossa vida, ou então vai diminuindo, a gente vai sendo mais imaturo. Ao invés de sermos maduros, ao invés de crescermos, a gente vai diminuindo. Vamos orar agora pedindo a Deus que Ele ilumine a nossa mente, que Ele clareie de fato a nossa mente, que a gente compreenda qual é a vontade dEle para a nossa vida. E que hoje, né, sendo um dia especial, que hoje seja de fato um dia especial para mim e para você, de recomeço, prestando atenção naquilo que Deus quer que a gente preste atenção. Vamos orar? Pai eterno, sabemos que não estamos aqui à toa, que o Senhor nos trouxe aqui para um propósito, e que esse propósito se realize na nossa vida. Não permita que a gente fique pensando em outras coisas, senão naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, senão naquilo que o Senhor já tem escolhido para que a gente aprenda hoje aqui e saia daqui com o ganho que nós precisamos. Nos abençoe, abençoe a todos, por favor, do mais novo ao de mais idade, reconhecendo que precisamos estar atentos, acordados, inteiramente acordados para a realidade da vida espiritual. Por favor, Pai, nos ajude, porque entendemos que não só aqueles que estão fora da igreja que precisam acordar para a realidade, mas nós também, que conhecemos o Senhor. Nos ajuda, por favor,
nos abençoe, nos dê graça sobre graça, e como cantamos agora, sabemos que o Senhor é aquele que pode nos dar uma nova história. Nos ajuda nisso, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Tem um texto que eu queria compartilhar com vocês. Opa! Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículos 14 e 15. É um versículo muito conhecido, já falei bastante vezes aqui na igreja. É um dos versículos que me chama muita atenção na Bíblia, e eu queria que a gente fizesse uma rápida avaliação desse versículo. Efésios 5, 14 e 15. Está aqui o texto, né? Você pode acompanhar aqui ou pode ver na sua Bíblia, no seu celular também. Desperta, ó tu que dormes. O texto já começa, o apóstolo Paulo, chamando a atenção das pessoas que tinham o título, ou pelo menos eram categorizadas como cristãs, numa igreja que era uma igreja reconhecidamente madura. E aí ele fala, desperta, ó tu que dormes. Isso quer dizer o quê? Embora haja, obviamente, embora haja uma igreja que tenha vida espiritual, as pessoas de alguma maneira, de algum modo, as pessoas estejam caminhando para frente, é bem provável que haja algumas pessoas que ainda estão desacordadas para a vida espiritual. Quando ele começa a dizer, desperta, ó tu que dormes, está dizendo que nem todo mundo está dormindo, mas algumas pessoas estão dormindo para a vida espiritual. Dormindo, estão deixando passar oportunidades. Desperta, ó tu que dormes. A palavra desperta aqui tem uma conotação de quase que ressuscitar, é de levantar, de acordar de um sono profundo. Acordar, acordar, acordar. Desperta, desperta, ó tu que dormes. E aí diz, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O levantar dele não é necessariamente de um sono físico, de um sono comum. É necessário que a pessoa acorde de entre aqueles que vivem iguais a mortos. Desperta, ó tu que dormes. Esse dormir aqui é aquele sono da alma, sono da preguiça, sono de não querer fazer as coisas que deve fazer. Aquela irresponsabilidade que, embora a gente saiba que tem que fazer, a gente dá um passo atrás para não fazer. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. O acréscimo da verdade que ele fala de despertar, quer dizer, além de acordar, que só acordar não é suficiente. Eu preciso levantar. Sabe aquela hora que você percebe que o despertador tocou a segunda vez para você ir para o trabalho? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Não adianta a gente só acordar. Só acordar e ficar inerte e ficar sem ação nenhuma, não tem muito valor. Além da gente despertar, além da gente acordar para a vida, precisamos tomar uma atitude correspondente ao que eu preciso fazer. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. A pessoa que vive nessa situação de não querer caminhar para frente, é como aquela que está igual a um morto. Levanta, ressuscita, sai da situação que você se encontra. Aí, continua. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Andar. Vede prudentemente como andais. Eu preciso estar acordado para fazer uma avaliação da minha vida. Eu e você precisamos avaliar a nossa vida. Geralmente nós não gostamos de fazer avaliações da nossa vida. A gente gosta muito de avaliar a vida dos outros. A gente gosta muito de apontar as coisas que as pessoas estão fazendo, deixam de fazer ou coisa parecida.
mas a gente não gosta muito de avaliar a nossa vida. Mas aqui um versículo muito claro diz para a gente ver prudentemente como nós estamos andando. Se de fato estamos andando como sábios e não como estúpidos. Aquele então, nécio quer dizer estúpido. Aquele então, que não está acordado para a vida espiritual, que tem muito tempo de cristão e não cresce nunca, parece a mesma pessoa, tem os mesmos problemas, os mesmos dilemas, ou piores, não tem progresso. É categorizado na Bíblia como aquele que é estúpido, porque não está andando sabiamente. Já tinha muito espaço, muito tempo para estar ajudando, cooperando, indo adiante dos outros, mas ainda precisa ser carregado. A liderança, ou o pai, ou a mãe, ou o professor, ou o esposo ou esposa, ainda fica empurrando, fica puxando, fica agoniado dizendo, reage, reage, reage. Aí o texto diz aqui, desperta tu que dormes. Portanto, vede prudentemente, ver, avaliar. Conseguir enxergar verdadeiramente as coisas, mas ainda diz, prudentemente, uma palavra bem forte aqui para a nossa vida. O prudentemente quer dizer com acuracidade, com extremo cuidado para não deixar nada passar, com exatidão, com diligência. A gente podia parar um tempo agora, né, e começar a avaliar a nossa vida. Como é que eu estou diante de Deus? Quem eu sou? Como eu estava semana passada, o ano passado? Será que eu progredi? Será que eu posso ser categorizado como aquele que está andando como sábio ou aquele como é um estúpido? Portanto, vede prudentemente como andais. Andar é estilo de vida. A palavra andar aqui a ideia não é ficar vendo prudentemente qual é sua marcha, a sua maneira de pisar. Não. É verificar como é que é o seu modo de vida, o seu estilo de vida, quais são as suas preferências. Por que você levanta toda manhã e se levanta toda manhã? Por que você prefere isso e não aquilo? Por que você prefere aquilo e não isso? Por que você vem à igreja ou deixa de vir à igreja quando não vem? Por que você escolhe as coisas que você escolhe? Por que eu faço o que eu faço? É isso que ele está pedindo. Pedindo não, está ordenando. Vede prudentemente como eu estou andando. Qual é o meu estilo de vida? Por que eu prefiro as coisas que eu tenho preferido? Olhando para esse texto aqui, queria já de antemão, pedir para que a gente separe na nossa vida um espaço para a gente guardar pelo menos 3 verdades. Primeiro, não adianta conhecimento sem mudança real. Adianta você conhecer alguma coisa e não mudar? Adianta você saber que você, se não beber água, você vai realmente ter um problema sério de saúde? Adianta só saber disso? Você tomou esse conhecimento para que você tenha uma mudança de vida? Então, não adianta conhecimento sem mudança real. A gente tem que largar mão de só conhecer. Fariseu, desgracento, desgramado, é que gosta só de conhecer para poder cobrar as pessoas. O cristão está fora disso, ou pelo menos o cristão genuíno tem que estar fora disso. Tem que olhar para o que precisa conhecer para poder mudar de vida. Inclusive, a Bíblia só foi escrita por causa disso. Foi escrita para que a gente mude de vida. Alguns religiosos acham que a Bíblia foi escrita para ele tomar conhecimento e tomar conhecimento, só tomar conhecimento. Não, o propósito primeiro da Bíblia é mudança de vida nossa. É claro que para eu ter mudança de vida, conforme o padrão que Deus nos dá, eu preciso conhecer a Bíblia. Mas o propósito é mudança de vida, transformação. O que Deus tem transformado na nossa vida? Conhecimento, pelo conhecimento, não é suficiente. Primeira grande verdade desse texto é que não adianta conhecimento sem uma mudança real. O texto nos diz aqui, quando ele fala, acorda, desperta, e depois ele fala, levanta.
Acordar, então, é conhecer. Acordar, estou vendo, estou em perigo. Pronto? Não. Eu preciso levantar. Eu preciso sair da minha situação, ou da situação que está fazendo com que eu permaneça do mesmo jeito. Primeira verdade, então, que a gente tira desse texto é que eu preciso acordar e levantar, porque não adianta conhecimento sem uma mudança real. Segunda verdade que esse texto nos ajuda a entender na nossa vida. Quem não administra sabiamente a sua vida é como uma pessoa que vive mortamente. Essa palavra mortamente não existe no português, engraçado. Mas existe no espanhol essa palavra mortamente. Mas a gente entende o que é mortamente, não entende? A pessoa que vive mortamente é a pessoa que vive igual a um morto. O triste é que essas pessoas, e nós muitas vezes, que não estamos acordados para a vida, estamos vivendo, estamos nos divertindo muitas vezes, estamos fazendo uma série de coisas, mas não existe progresso, não existe caminhar para frente. É aquele jovem que é igual a uma criança, aquele adulto que é igual a um adolescente. E na vida espiritual do mesmo jeito. Quem não administra de forma sábia, porque ele está falando, né, para andar como sábios, a sua vida é como uma pessoa que vive como um zumbi. Ele só tem aspectos de vida, ele só sugere, só parece que é vivo, mas é morto. Ele está desacordado para a realidade espiritual. Todos nós estamos vivos, biologicamente, mas nem todos estão despertos. Quando um dia, então, Jesus abre os nossos olhos, ao entregar nossa vida para Jesus salvar, é triste que quando a gente sabe disso, muitos de nós ainda vivem como se tivesse morto. É isso que o texto está falando. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E em terceiro lugar, o texto também diz aqui, para que a gente afirme, ou pelo menos aprenda um pouco mais, é que todos nós temos necessidade de fazermos uma avaliação, nos avaliarmos em particular. Por que na verdade, então, eu preciso despertar e acordar? É isso que ele está dizendo aqui para mim, que eu preciso. Vede prudentemente como andais. Mas se eu ou você, não entendemos, olha só, todos temos a necessidade de avaliarmos de que modo temos vivido a nossa vida, ao invés de ficar avaliando a vida de outras pessoas. Talvez o resumo geral desse texto, embora tenha tantas outras aplicações, o resumo, ou pelo menos a ideia mais forte, que tem que fazer com que a gente saia da nossa situação atual, é de que precisamos saber avaliar de que modo temos vivido a nossa vida. E aí a gente precisa fazer uma pergunta agora, né, mais específica. Por que eu preciso então fazer isso? Qual é a razão, né? Qual é a razão? Qual é o propósito disso? Queria andar com vocês em 3 premissas, né? 3 premissas que a Bíblia pelo menos nos sugere, e a vida nos sugere, e você também talvez já tenha refletido sobre isso. Nós não teríamos propósito de vida se nós não fôssemos criados por uma mente pensante. Estou falando agora para cristãos. Você que está aqui, você que veio hoje à igreja, você tem que concordar comigo de que se você acha, obviamente, que foi criado por um ser que pensa, então você, obviamente, tem um propósito de vida. Mas não teríamos esse propósito, não teríamos esse propósito de vida se a gente não tivesse sido criado por uma mente pensante. Então eu precisaria, ou deveria, ou não necessitaria me preocupar.
Por que eu tenho que ficar acordado, então? Por que eu tenho que despertar? Por que eu tenho que levantar entre os mortos? Para quê? Vamos chegar, pelo menos, numa conclusão. Eu não teria razão, obviamente, se eu não fosse criado por uma mente pensante. Mas olha só, fomos criados por Deus, então toda ou cada pessoa tem um propósito de vida. Concorda comigo? Se você foi criado, quem lhe criou para um propósito. Ou você acha que Deus criou a gente e deixou a gente assim, olha, criei e desprezo? Não. Deus criou cada um de nós para um propósito. Eu e você somos criaturas. E você talvez já tenha entendido isso. Você é criatura. Se você é criatura, então tem um propósito de vida. Terceiro lugar, se reconhecemos que temos um propósito de vida, então precisamos estar cumprindo esse propósito para nos sentirmos realizados. Talvez a sua vida não esteja tão legal, tão bem, tão satisfatória, como Wesley falou aqui. Talvez a gente tenha coisas na nossa vida que a gente queria passar adiante, porque isso não é legal, não dá like, né? Não tem curtição. Mas muitas vezes os problemas que nós temos de insatisfação está ligado diretamente com a falta de realização, de não cumprimento com o propósito pelo qual eu fui criado. Quantas pessoas, né, não têm paz, não têm realização de alma, não têm satisfação, não têm, sabe por quê? Porque não está cumprindo com o propósito pelo qual ela foi criada. Quando uma pessoa tem um propósito, mesmo aquele propósito que ela inventa, ela vai longe. Em todas as áreas. Mas o cristão já tem que ter conhecimento de que tem um propósito, foi criado para. Eu fui criado para um objetivo. E isso é nobre, meu querido. Isso é nobre, porque não fomos criados sem razão. Deus pensou, Deus planejou para nos criar e nos permitir nascer. E com isso, falando de propósito, na verdade, e lembrando do Stephen Hawking, né, que morreu essa semana, um dos grandes físicos da história, ele também precisava e queria um significado da vida. Lendo as afirmações dele, ele dizia que tinha um propósito, sabia? Ele falou assim: meu objetivo é simples. É a compreensão completa do universo. Uau! Porque ele é assim e porque existe. Ele era motivado a compreender a complexidade do universo. Porque e olha só, e porque de fato ele existe. Ele era ateu. Ele assumiu um propósito. Incrível, né? Como que uma pessoa que não julgava que ele que não foi criado por um ser superior, como que ele julgava que tinha um propósito? É porque ele determinou o propósito para a vida dele. O triste é que nós, sendo cristãos, também estabelecemos propósito para a nossa vida e ignoramos o propósito de Deus. E vamos ficar sem realização, sem satisfação. Falando ainda um pouco sobre um dos grandes físicos da humanidade, Stephen Hawking, né? Ele falava que o Big Bang é que gerou esse universo que ele queria compreender. Aí quando alguém fazia uma pergunta para ele, né? Mas o que havia então antes do Big Bang? Para que houvesse a explosão, a grande explosão. E ele dizia, não havia nada, absolutamente nada antes do Big Bang. Gente, isso precisa de muito mais fé para acreditar, porque ele não queria acreditar na criação, e os ateus falam isso, né? Os evolucionistas. Mas vocês falam que Deus criou para fugir dos problemas,
que Deus criou o universo, só porque essa resposta é muito simplista. Fala a verdade. Pensa, pessoa que tem um raciocínio, mesmo que seja de barata. O que é mais simplista? Um ser superior que planejou, pensou, calculou e criou, ou nós surgimos do nada? É ridículo. Nós surgimos, quer dizer, o universo todo se auto-gerou. Se auto-gerou. É muito mais fé. Você precisa acreditar muito mais nisso. E é cego, né? Porque você não tem fé em quê? Fé em quê? Mas ele tinha esse objetivo. Estou falando isso porque outros físicos, né, que não eram cristãos genuínos, pelo menos o Einstein, né? Mas ele tinha ali um conceito de Deus. Ele dizia, sem Deus o universo não seria explicado satisfatoriamente. Ele disse isso. Sem Deus o universo não seria explicado satisfatoriamente. Aí você entende por que Stephen Hawking queria explicar o universo, porque ele queria contradizer o seu antecessor. Esse aqui dizia, sem Deus a gente não explica o universo satisfatoriamente. Qual a missão que ele assumiu? Eu vou conhecer o universo para que o universo seja explicado sem a necessidade de Deus. E ele afirmou isso também. Eu quero dar uma explicação para a origem do universo sem a explicação de que Deus criou o mundo. E qual a resposta que ele deu? Nós nos autogeramos, o universo se auto... Gente, tem dó. Isaac Newton, um dos grandes, além de pensadores, né, era físico. Uma vez ele escreveu dizendo o seguinte: como alguém explica, refutando um ateu, como alguém explica nos seres vivos, como alguém explica a simetria nos seres vivos se não fossem criados por Deus? Quando eu li isso dele, eu fiquei impressionado. Porque se nós fôssemos frutos da evolução, não havia razão da gente, o lado direito, ser semelhante ao esquerdo. Havia. E a própria evolução não conseguiria fazer isso. A simetria do ser vivo. O lado direito é espelho do lado esquerdo. O acaso nunca faria isso. O acaso nunca faria isso. O físico Isaac Newton jogou essa bomba, né, para alguns ateus e nunca obteve resposta. Mas um dos que eu mais admiro é Galileu Galilei, que era cristão genuíno, né? Ele também ensinava sobre teologia. Ele diz assim: não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto, pretenda que não os utilizemos. Olha, ele estava fazendo uma crítica à igreja, que queria ser muitas vezes cega para não ser refutada pela própria ciência. E ele está falando, esse Deus que nos criou com razão, com pensamento, com capacidade de fazer cálculo, criou desse jeito, será que ele nos usou para que a gente não funcionasse? Para que a gente não funcionasse? Pelo contrário. Então, eu e você precisamos usar do que Deus já tem nos dado, ali, talvez um pouco mais, sentidos, razão, intelecto, conhecimento, competências, bens, dons. Será que Deus não quer que a gente use isso? O que eu tenho, o que você tem? O que você tem? Quais são as qualidades que você tem? Quais são as coisas que você faz que nem todo mundo faz? Você já sabe ler? Sabe escrever? Então você já faz alguma coisa que nem todo mundo faz. Você usa para quê isso? A sua saúde, o seu tempo, as suas qualidades de pessoa. Está usando para quem? Para cumprir com o seu propósito de vida? Qual o seu propósito de vida? Aquele que você estabeleceu ou o que Deus já estabeleceu para você?
Um dos textos também que nos ajudam a compreender sobre o nosso propósito de vida é esse aqui. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro fala isso, 4:10. Ele diz assim: servir uns aos outros. O que temos ou somos é para servir. Muitas vezes a gente quer ganhar um mundo, quer ganhar dinheiro, vive para conquistar as coisas, para que a gente seja servido pelas pessoas. E Deus está dizendo que Ele tem nos capacitado e nos dado um monte de coisas para que a gente sirva. Mas aí Ele também diz, cada um conforme o dom que recebeu, de acordo com o que a gente recebeu. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, a gente não é igual àquela outra pessoa. Se somos diferentes, então, é porque somos para se complementar, para realizar uma obra maior, como igreja principalmente. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E aqui é fenomenal, por isso que eu botei maior ali. Como bons dispenseiros, ou melhor, administrando igual a um bom mordomo. Dispenseiro ali, a palavra é mordomo, aquele que cuida das coisas do seu dono, do seu patrão. Só que aqui está falando de que o que eu recebi está em mim, não é meu. Eu tenho um patrão. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu não vou precisar e nem devo servir conforme o dom, ou habilidade, ou competência que eu não recebi. Mas as que eu recebi, eu preciso servir com elas. O que você tem de Deus, que Deus lhe deu? Você tem servido? A gente tem servido de fato? Como bons dispenseiros, sendo aquele bom administrador, aquele bom mordomo? Administrador ou bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Segunda vez que afirma, né? Segunda vez que afirma de que o que temos ou somos não é por merecimento, é pela graça de Deus. O dom é alguma coisa que foi dado. E aqui, graça é alguma coisa que a gente não merece. O que Deus está requerendo de mim e de você é que eu veja, acorde, atente para o que Ele tem me dado. Porque isso está relacionado com o propósito que Ele tem para mim. Tem para você. Pergunta. De que forma eu tenho usado os recursos que Deus deu, ou na verdade entregou a mim, para o cumprimento da vontade dEle? Se eu sou um cristão genuíno, entendo que vou para o céu porque entreguei a minha vida para Jesus, entendo também que eu não sou mais meu, entendo que eu nunca fui, na verdade, meu, mas agora eu tenho uma boa razão, estou com os olhos atentos, acordei, mas eu preciso reagir para cumprir com a agenda de Jesus, para cumprir com os objetivos dEle, daquele que é o meu dono, daquele que é o proprietário do Abisaí. E você não pode fugir disso. Talvez aquela insatisfação que você tenha, porque às vezes a gente procura satisfação em algo, no dinheiro, no trabalho. Daqui a pouco consegue alguma coisa, consegue trabalho, daí a pouco você percebe que não é tão legal aquilo, não é tão satisfatório. No casamento, nos filhos, num namoro, numa churrascaria, ou qualquer coisa que você possa catalogar. Logo que você consegue aquilo, se você não coloca outro propósito, outra meta, você vai se matar. Você vai ficar totalmente indignado. Você vai ficar cheio. Você vai ficar insatisfeito. E aí a sociedade nos diz para a gente querer mais coisas, na busca da felicidade. Nunca alcançarei isso. Serei feliz se eu estiver dentro do propósito, cumprindo o propósito do Senhor. De que forma eu tenho usado os recursos que Deus
que Deus entregou a mim para o cumprimento da vontade dele. Pergunte-se, o carro que você tem, ou a bicicleta, os brinquedos que você tem, o seu computador, as suas roupas, a sua profissão, o seu talento, a sua habilidade, para quem? Muitas vezes a gente só vive para nós mesmos. As capacidades que a gente tem é para ter dinheiro, é para ter coisas, é para ter. Ter para quê? Isso está ajudando a cumprir com o propósito que Deus tem para a sua vida? Ou você não tem propósito? Ou a gente está correndo na vida igual o cachorro correndo atrás do rabo? Quando os nossos pais ou os nossos professores falavam para a gente, acorda para a vida, acorda para a vida, acorda para a vida, Deus também está falando para a gente, acorda para a vida espiritual. Acorda para a vida, rapaz. Acorda para a vida, Abisaí. Acorda para a vida, acorda. Depois que acordar, levante. Porque não é suficiente a gente ficar apenas enxergando que precisamos mudar alguma coisa. Muitas vezes ficamos chateados com a vida, mas não queremos reagir contra o que está acontecendo na nossa vida. E aí, para piorar, a gente se chafurda mais ainda no erro. É igual gente que não consegue emagrecer, ou está com dificuldade de emagrecer. Aí na hora que percebe aquela oportunidade de massa e não sei o quê, aí logo a pessoa, para justificar, fala o quê? Eu estou gordo mesmo, eu já estou gordo mesmo. Aí, chafurda. Entre tantas outras coisas também. Mas Deus não quer isso, não adianta só, acordei, o caminhão está vindo, né, vai me atropelar. Eu vou ficar no mesmo lugar? Eu vou ficar do mesmo jeito? Para que eu acordei? Se você acordou então, se você tem nova vida, se você entregou a sua vida para Jesus salvar, muda o canal. Acordou? Levanta e age. Estou falando tudo isso porque a gente vai entrar numa série de sermões que vai falar sobre planejamento e gestão de vida. Como devemos viver quando reconhecemos propósito na vida? Como de fato devemos viver quando a gente reconhece propósito na vida? Se você não reconhece que tem um propósito, meu querido, você não vai ter proveito nisso. Temos um ano ainda pela frente. Muitas coisas geram expectativas no nosso Brasil. Não é? Não é só futebol, não é só campeonato mundial, são as eleições também, entre outras coisas. Melhora na economia ou piora, mas muito mais do que isso, nossa vida espiritual, o alcance do perdido. Como eu estarei? Se Paulo fala em Efésios que eu devo ver prudentemente como eu estou andando, eu tenho a oportunidade de ser desafiado em planejar e gerir a vida conforme o projeto que Deus tem para mim e para você. Como devemos viver quando reconhecemos propósito na vida? Vou só tentar ilustrar um pouco sobre isso aqui também. Propósito. Propósito é um ponto de chegada. Deus tem um desígnio para você. Deus permitiu que você viesse ao mundo e Deus já tem um alvo, um local para você chegar. Mas propósito de vida implica em uma jornada, uma caminhada até lá. É essa caminhada que muitas vezes é nessa caminhada que a gente se atrapalha.
Somos criaturas, temos um propósito. Para isso, a gente precisa lembrar da necessidade. Precisamos de planejamento, de gestão de vida, para, em nossa jornada, não sairmos dos trilhos que levam ao nosso propósito. O que Deus nos desafia como necessidade? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A gente está fazendo tudo para a glória de Deus? Quando você escolhe o que você precisa escolher, você escolhe para a glória de Deus? Você que é cristão, quando você vai para a escola, está pensando na glória de Deus? Quando você vai trabalhar, está pensando na glória de Deus? Quando você vai fazer qualquer coisa, assistir um jogo, assistir um filme, passa pela cabeça que Deus está na jogada, que o seu propósito de fato é a glória dele? Ou tem coisa que a gente, não, isso aqui eu é quem, Deus, deixa eu aqui, deixa eu sozinho. É assim? É assim? Muitas vezes a gente vive assim. A gente trabalha ou se conduz ou se porta na vida sem se preocupar com a ordem que Deus nos dá. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então temos uma necessidade, por isso precisamos de planejamento da nossa vida. Precisamos avaliar para saber onde estamos, saber como utilizar melhor os recursos que Deus tem nos dado. Na sua própria vida, você, as suas competências, qualidades, seus dons e talentos, para que você não saia dos trilhos. Quantas pessoas começam a jornada da fé, sempre começam levando Jesus a sério, mas daí a pouco ele começa a desviar, alguma coisa brilha aqui, outra coisa brilha ali, não quer se submeter ao que Deus quer para ele, e aí começa a se desviar. Mais tarde um pouco ele está lá do outro lado, não está enxergando nem Jesus mais. A necessidade então é essa: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando então eu uso o meu tempo, eu estou fazendo para a glória de Deus? Como eu posso planejar que conceitos eu devo ter para que isso aconteça? Tem a necessidade, mas também queria apresentar para vocês a motivação. Será que viver uma vida voltada para um propósito maior é melhor que estabelecer os nossos objetivos de vida? Pergunta que talvez você já esteja fazendo, né? Talvez você já esteja fazendo assim. Será que é melhor viver para Deus, para cumprir a agenda de Jesus, ou cumprir a minha agenda? Ao final, o que é melhor? Eu gastar minha vida para os propósitos de Jesus, sendo um bom pai, quer dizer, sendo um bom filho, sendo um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Isso vale mesmo a pena? Querer ajudar as pessoas, vale mesmo a pena? Ao final da minha vida eu não me gastei, e me gastei com outras coisas que não aquilo que realmente eu teria muito prazer e seria mais realizado, mais satisfeito. Olha o que Paulo fala: ora, uma coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Deus fez uma promessa para mim e para você. Ele vai recompensar o trabalho que tivermos para Ele. Ele vai nos dar como recompensa alguma coisa que aqui no planeta Terra a gente nem consegue desfrutar. Deus se comprometeu então de nos dar um galardão, um presente. E aí podemos ficar considerando, né, e pensando juntos. O que é melhor mesmo, então? Usufruir das nossas preferências, objetivando os nossos objetivos durante 10, 15, 30, 40 anos aqui na Terra? Desse jeito?
pecadores que a gente nem consegue usufruir de verdade. É igual a aposentadoria, quando a pessoa aposenta, morre. Ou então é melhor investir para o Senhor, nas coisas dEle, que além de ter satisfação aqui, Ele ainda vai me recompensar na nova era, no novo período, no milênio que virá. Que não vai ser só 30 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 60, ou 100. É muito mais. Só no milênio é 1000, claro, milênio 1000. Fora a vida eterna, que é bem provável que aqueles que mais se dedicaram ao Senhor, maior prazer vai ter do que aqueles que não se dedicaram ao Senhor. Todos estaremos lá com o Senhor, os que são dele, os que entregaram a vida para Jesus. Mas alguns usufruirão mais dele, certamente. As áreas da nossa vida que precisamos administrar com muito mais cuidado. Com isso eu quero terminar. Tempo. Sim ou sim? Tempo. Você precisa administrar bem o seu tempo. Nós precisamos. É o que o texto fala, tem um texto categórico que fala sobre isso. Remindo o tempo porque os dias são maus. O tempo é contra a gente. Precisa administrar a sua saúde? Sim ou sim? Cada dia mais a gente percebe isso. E vai ficando velho, então você fica uma maravilha para perceber que tem que cuidar da saúde mesmo. Não dá mais para poder vacilar. Já vacilei tanto, né? Não posso fazer isso. Recursos financeiros. Precisa? Certamente. Tomar mais cuidado, cautela. Áreas da nossa vida. Relacionamentos? Sim, não tenho dúvida disso. Por que Deus nos deu os relacionamentos que temos? Competências? Quer dizer, toda a qualidade que você tem. Eu sei capinar muito bem, então é uma qualidade. Eu sou uma pessoa eloquente, que fala bem, qualidade. Eu sou uma pessoa que, não sei, eu tenho facilidade em alguma área, eu sei, eu conheço, eu desenho, eu sou criativo, eu escrevo, eu passo, eu lavo. Competências. Precisa administrar? Certamente. Administrar com cuidado e bem. Devoção. Seu tempo com Deus. Estamos o tempo todo com Deus. Deus está o tempo todo conosco. Mas precisamos de devoção, de momentos especiais com Deus, onde nada está atrapalhando. Nada. Eu e Deus. Tempo de leitura da Bíblia, tempo de oração, tempo de reflexão, tempo de dizer para Ele as dores do coração, agradecer o que Ele tem dado de alegria. Preciso. Você precisa administrar bem o seu tempo de devoção? Precisa, eu sei que você precisa. Vamos trabalhar essas áreas nessas próximas semanas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O bom uso do tempo nos ajuda em todas as outras áreas da nossa vida. E vamos começar na próxima semana a falar sobre planejamento e gestão de vida. Os conceitos que Deus deu para a gente usar melhor o nosso
tempo. O nosso tempo. O nosso tempo. O bom uso do tempo socorre todas as outras áreas, então devemos começar por isso na próxima semana. Tá bem? Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Pai eterno, muito obrigado por mais esse momento de reflexão. Pedimos Tua graça para que a gente tenha, de fato, sabedoria no uso de tudo que o Senhor tem nos concedido para servir uns aos outros, para nos servirmos uns aos outros, para que o Senhor seja glorificado, que o Senhor fique feliz, satisfeito conosco. Abençoe cada um de nós, todos que estamos aqui, que possamos aprender um pouco mais sobre a Tua vontade, nisso que vamos ver nessas próximas semanas. Põe a mão do Senhor sobre cada um de nós, encha a nossa vida do Senhor, por favor, Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nossa vida. Não permita que a gente crie desculpas, invente coisas, para que a gente não aprenda mais do Senhor, para que a gente permaneça do mesmo jeito que estamos. Pai, não permita que a gente lance mão de mentiras, seja para não estar na igreja, seja para não se ocupar com aquelas coisas nobres. Nos ajude, por favor. Estamos aqui carentes do Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua mão sobre cada um de nós. Nos dê uma semana que seja para a glória do Teu nome, refletindo sobre a necessidade que temos real de administrar ou permitir que o Senhor administre a nossa vida conforme os Teus critérios. Nos abençoe para o Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nome daquele que é a nossa salvação, o nome daquele que é a nossa liberdade, no nome dele é que oramos. Amém.